Saudações terráqueos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Luiz Camargo e hoje nós iremos fazer uma viagem para a África do Sul. Vamos abordar um caso ufológico muito interessante que aconteceu na África do Sul e que é pouco conhecido. Tenho certeza que você não vai encontrar esse caso sendo exposto em outros canais por aí. Então, se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, já deixa seu likezinho, deixa seu comentário, depois, obviamente, depois do programa, colocando sua opinião sobre esse caso, o que você achou, e compartilhe. Vamos tornar esse caso conhecido, porque esse caso é realmente muito interessante, certo? Muito bem, então vamos conhecer esse caso fantástico aí ocorrido na África do Sul. Esse caso ocorreu na região de Fort Beaufort, na África do Sul, em 26 de junho de 1972. E o local exato onde o caso ocorreu chama-se Fazenda Braeside, que era de propriedade do Bernardus Smith, apelidado de Benny, que é esse senhor que a gente vê nessa imagem acompanhado do filho Rodney. Então, na manhã de 26 de junho de 1972, bem cedinho, o capataz da fazenda, chamado Boer de Klerk, foi até um pequeno açude para fazer uma verificação diária, uma tarefa rotineira que ele sempre fazia. Então ele chegou no local, estava acendendo uma fogueira, quando ele reparou que havia uma luz muito forte sobrevoando as árvores do local. Imediatamente ele voltou correndo para casa avisar o patrão da presença do misterioso objeto. Então aí você está vendo uma foto panorâmica da região onde o fato aconteceu, uma região com fazenda e tudo. E aí então o Benny Smith foi até o local, acompanhado do capataz, para ver do que se tratava, o que era que o capataz estava observando. E aí chegando no local, o Benny observou um objeto luminoso pairando silenciosamente sobre a região. E esse objeto estava brilhando, emitindo intensa luz vermelha, e que depois foi alterando, mudou para verde brilhante, depois para um amarelo esbranquiçado, e foi assim alternando a sua luminosidade sobre as árvores da região. Esse objeto ele tinha um formato ovalado e aparentemente em determinado ponto havia algo que parecia uma estrela brilhante que ficava piscando, mudando de cor. Nesse momento, vendo esse fenômeno, o Benny acreditou que era causado por caçadores que estariam entrando na propriedade dele. Então ele deixou o funcionário ali vigiando e correu para a casa da fazenda buscar seu rifle e para telefonar para a polícia da cidade de Fort Beaufort. E aí ele voltou correndo para o local. E o Smith, ele tinha a fama de ser um bom atirador. Então ele chegou no local e se preparou para disparar contra esse objeto, seja lá o que fosse. Enquanto isso, os policiais alertados pelo fazendeiro foram até o local e chegaram ali por volta das 10 horas da manhã. Quem atendeu a ocorrência foi o subtenente, o Van Rensburg, esse à esquerda, e o sargento Kitching, ambos da polícia local. E aí então, acompanhado dos policiais, o Smith e o capataz dele ficaram observando esse misterioso objeto. E logo em seguida recrutaram mais 3 funcionários da fazenda para acompanhar o objeto e de alguma forma tentar identificar do que se tratava. E aí em dado momento esse objeto desceu se ocultando sobre a vegetação. E aí então o Benny orientou os seus funcionários para que entrassem na vegetação de modo a espantar seja lá o que for. E aí é curioso porque o sargento Kitching percebeu que esse objeto tinha um comportamento inteligente. Então, de acordo com as orientações dos policiais, esse objeto respondia, seja mudando a sua cor, intensidade luminosa, ou mudando a sua posição. Ele saía de um local e ia para outro local. E esse movimento era sempre evitando esses funcionários que trabalhavam nessa fazenda, funcionários que estavam tentando se aproximar desse objeto. Como os funcionários não estavam conseguindo chegar nesse objeto, o Smith decidiu ele mesmo entrar na mata e ver do que se tratava. Então ele pegou uma vara comprida, colocou um pano para orientar para os policiais aonde que ele estava, de modo que pudessem orientar ele até as proximidades do objeto. E a tentativa de se aproximar também foi em vão, ele não conseguiu chegar perto
desse misterioso aparelho. E aí depois que o Smith retornou junto aos policiais, eles resolveram abrir fogo contra o objeto se tornou visível novamente. Eles miraram e dispararam vários tiros contra o objeto. Alguns desses tiros visualmente acertaram o objeto, que permaneceu imóvel, embora houvesse o barulho do impacto do tiro e uma mudança na coloração, mas o objeto permanecia ali, incólume, né, sem demonstrar ter sido avariado pelos tiros que foram disparados. E esses tiros foram disparados a distâncias relativas. Os policiais atiraram a uma distância de 250 metros. Já o Smith, ele chegou a 10 metros do objeto para disparar contra ele e não causou dano algum o disparo. E aí o comandante Van Rensburg, ele posteriormente relatou à imprensa como era esse objeto. E aí o subtenente Van Rensburg relatou à imprensa detalhes dessa operação, né, digamos assim. E ele declarou assim: depois que o sargento Smith e o sargento Kitchen dispararam alguns tiros, vimos um objeto redondo, preto, brilhante, emergir de trás das árvores. Poderia ser metal, embora tenha mudado de preto para vermelho e depois para o amarelo. O OVNI não era uma espécie de bola de fogo. Era claramente um objeto escuro e brilhante, no centro de um brilho circundante. Então aqui a gente está vendo uma imagem exatamente sobre essa região que o contato aconteceu. E aí, pouco depois, o objeto começou a emitir um zumbido semelhante a um barulho de máquina. E segundo o policial Van Rensburg, o objeto então desviou para a esquerda e desapareceu em uma área de vegetação densa, em direção a Fords Bluff, a oeste do local de ocorrência desse avistamento. E esse objeto ele permaneceu visível das 8 até por volta do meio-dia, então aproximadamente 4 horas de observação do misterioso objeto. E aí esse fato acabou sendo amplamente divulgado pela imprensa da África do Sul. Aqui a gente está vendo um jornal da época noticiando o fato. E a imprensa, quando abordava o caso, alguns veículos de imprensa e outros órgãos de imprensa levantavam discussões sobre aspectos específicos do caso. Principalmente o fato, questionando o fato de que os policiais e o dono da fazenda dispararam no objeto sem nem saber do que se tratava. E aí levantou toda uma discussão sobre a postura belicista, né, dos envolvidos. O brigadeiro Voslow, que era comandante de polícia na região, ele formou uma equipe para investigar esse caso. E aí 2 dias depois, no dia 28 de junho, toda essa equipe foi até o local em busca de vestígios, tentando identificar marcas que tenham ficado, pegadas, etc. E eles encontraram 3 conjuntos com 3 impressões cada, com marcas, né, que teriam sido produzidas por um objeto que teria pousado em uma área com argila úmida. Aqui a gente está vendo Benny Smith indicando uma das marcas que foram realizadas na ocasião. Aqui outras marcas que foram fotografadas também na região. E aí, então essas marcas foram fotografadas e examinadas pela equipe, que inclusive fez moldes em gesso dessas marcas, né? Foram coletadas amostras de solo para exame e foram feitos testes de resíduos de combustível e outros elementos ali na região, que aparentemente não revelou nada de estranho. E as marcas encontradas, elas eram bastante incomuns. Elas tinham cerca de 5 centímetros de diâmetro e dava a impressão de que as pernas do objeto saíram em espiral, parando ao tocar o solo, exatamente como a gente vê nessa imagem. E aí, ao longo dos dias seguintes, os moradores de toda a região de Fort Belvoir e cidades vizinhas observaram objetos luminosos que não souberam explicar. Então foi o início de uma grande onda ufológica ali em toda a região. E aí um outro detalhe curioso é que dias depois, em 8 de julho, foram ouvidas 2 explosões na região da fazenda. E aí os proprietários e os funcionários, quando foram investigar, descobriram que o açude, onde eles armazenavam água, um açude com 8 metros de diâmetro, estava destruído. Algo havia destruído a barragem, uma barragem feita com pedras e cimento. Ela estava totalmente destruída e aí você está vendo o que sobrou dessa barragem, né, nesse açude. E esse então foi o caso ocorrido lá em Fort Belvoir, em que um objeto pousou e foi recebido a bala pelo proprietário da fazenda e pela polícia da região. É um caso bastante interessante da quase desconhecida casuística ufológica da África. Gostou desse caso? Então curte, já deixa seu likezinho, deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse caso
e compartilhe, né? Vamos tornar esse caso bastante conhecido aqui no Brasil. E eu convido você também a fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. Um grupo muito legal, cheio de gente bacana debatendo sobre ufologia, certo? Então, chegamos ao fim de mais um programinha. Espero que tenha sido legal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e tchau!